abdominoplastia convencional, abdominoplastia de definição e mini abdominoplastia. Essas três cirurgias são para melhorar o contorno corporal e vamos explicar um pouquinho melhor cada uma delas agora. A abdominoplastia é uma das cirurgias plásticas mais procuradas. Ela é baseada em três princípios: retirada de pele entre o umbigo e o púbis, tração inferior dessa pele e correção da diástase. Vamos explicar um pouquinho agora cada um desse detalhe dessa cirurgia que visa principalmente melhorar o excesso de pele na parte inferior do abdômen. O efeito principal da abdominoplastia é na parte inferior do abdômen. É ali onde a gente faz a ressecção de pele e onde a gente faz a tração. Então você pode se perguntar: doutor, não vai melhorar essa minha flacidez de pele na parte superior? Sim, ela melhora porque você faz uma tração de pele. Agora, se a sua queixa é exclusiva na parte superior, só a parte superior tem flacidez e te incomoda, talvez outra cirurgia seja mais indicada, como por exemplo a abdominoplastia reversa. Um outro princípio que a gente tem na abdominoplastia é a correção da diástase abdominal. O que é a diástase abdominal? Diástase abdominal é o afastamento da musculatura dos músculos retos na região central do abdômen. Essa diástase ela é comum de ser encontrada em pacientes que sofreram variação de peso e paciente que já teve gestação prévia. Então, durante a cirurgia, fica bem exposta essa região e a gente consegue corrigir isso, reaproximar esses músculos. Onde fica localizada a cicatriz e qual que é o tamanho da cicatriz da abdominoplastia? A cicatriz da abdominoplastia fica localizada na parte inferior, perto da região íntima ali, geralmente escondida pela roupa íntima. Na maioria das vezes ela fica limitada entre as espinhas ilíacas, que é esse ossinho que nós temos do lado do quadril. Tem casos de pacientes que possuem uma flacidez um pouco mais lateral também. Nesses casos a gente pode precisar ampliar a cicatriz, ficar com uma cicatriz maior. Nesses casos nós chamamos de abdominoplastia estendida. Uma dúvida muito comum das pacientes: doutor, como é que vai ficar o meu umbigo? É uma preocupação muito frequente, ficar com uma cicatriz muito aparente, ficar com o umbigo feio. Na maioria das vezes, os pacientes ficam com uma pequena cicatriz em volta do umbigo, mas essa cicatriz ela fica escondida lá dentro. Isso é o que a gente faz na maioria dos casos. Tem alguns pacientes que nós temos que fazer um novo umbigo para ela. Então esse umbigo natural que ela tem, a gente tem que tirar. Por exemplo, pacientes que têm uma hérnia umbilical, que ela vem bem dentro do umbigo. Nesse caso, a gente não consegue reaproveitar essa pele, tem que jogar fora e fazer um novo umbigo. Fica uma técnica também muito boa, a diferença é que tem alguns cuidados diferentes no pós-operatório que a paciente tem que seguir. Nós falamos sobre abdominoplastia convencional, mas o que a abdominoplastia de definição tem de diferente? Na abdominoplastia de definição, nós realizamos lipoaspirações em algumas regiões de seu abdômen para deixar a tua musculatura mais marcada e melhorar o contorno, ela deixar mais natural. Ela é baseada em dois princípios, tem dois pontos importantes que a gente tem que seguir no caso da abdominoplastia de definição. Primeiro ponto importante: para a gente fazer uma abdominoplastia de definição, a paciente tem que estar dentro do peso certo. Se a paciente não estiver dentro de um peso certo, ela vai ter muita gordura na região abdominal e a gente fazendo essa lipo para tentar mostrar a musculatura pode deixar um resultado muito artificial. Então, estar dentro de um peso adequado é importante. Segundo ponto importante de a gente falar aqui: abdominoplastia de definição não é igual lipoaspiração de definição. Na lipoaspiração de definição ou lipoaspiração de alta definição, nós fazemos uma lipo muito maior em muito mais regiões. Então são cirurgias diferentes, com resultados também diferentes. Vamos resumir o que a gente falou de abdominoplastia aqui. 3 pontos importantes. Primeiro, ela serve para flacidez de pele inferior. Ela tem um efeito no abdômen superior, mas é um efeito menor. Segundo ponto importante, ela corrige a diástase abdominal, o afastamento da musculatura. Terceiro ponto, em relação à cicatriz. A cicatriz fica na parte inferior, escondida pela roupa íntima. Às vezes a gente precisa aumentar um pouco essa cicatriz se a paciente tiver mais flacidez lateral. Vamos falar agora sobre mini abdominoplastia. Mini abdominoplastia, uma cirurgia muito interessante, muito procurada no consultório. E eu vejo que muitas pacientes querem a mini abdominoplastia, tentando evitar uma cicatriz maior que tem na abdominoplastia. Mas a mini abdominoplastia tem indicações específicas que é importante a gente seguir para ter um resultado adequado. Assim como a abdominoplastia, a mini abdominoplastia também é indicada para pacientes que têm a flacidez de pele na parte inferior do abdômen. Porém, na mini abdominoplastia, essa flacidez de pele é menor.
e você não tem quase nenhum efeito na parte superior do abdômen. Então, ela é restrita para casos de flacidez pequena, não uma flacidez grande, que são melhores tratados com a abdominoplastia. A questão da cicatriz na mini abdominoplastia realmente é melhor do que no abdômen. Para a gente ter uma ideia, assim, se a gente comparar com uma cicatriz de cesárea, geralmente ela seria talvez uns 6 centímetros maior, tá? Então é um pouquinho maior do que uma cicatriz de cesárea, mas bem menor do que uma cicatriz de abdominoplastia. Na mini abdominoplastia, como na abdominoplastia, nós também conseguimos corrigir a diástase abdominal, o afastamento da musculatura. A gente consegue corrigir uma diástase inferior e às vezes até uma diástase que é um pouquinho superior. Se a paciente tiver uma diástase mais extensa, que ela vai bem até a parte superior, ela tem que ser bem avaliada se só com a mini vai ser possível corrigir. Mas na grande maioria dos casos a gente consegue sim corrigir a diástase muscular. O umbigo na mini abdominoplastia também fica diferente. Ao contrário da abdominoplastia, que deixa geralmente essa cicatriz circular, na mini, o umbigo ele é solto por baixo, então ele não fica com nenhuma cicatriz, tá? Não tem cicatriz em volta do umbigo. O que a paciente tem que se atentar é o quê? Idealmente, para você fazer uma mini abdominoplastia, o legal seria a paciente ter esse umbigo naturalmente localizado um pouco mais alto. Depois que você solta ele, puxa a pele, você traciona ele um pouquinho mais para baixo. Então são os melhores casos quando a paciente tem o umbigo um pouquinho mais para cima. Fazendo o resumo, igual a gente fez para o abdômen, vamos fazer o resumo para a mini agora. Serve para flacidez de pele inferior, porém flacidez de pele menor. Cicatriz também na parte inferior do abdômen, um pouco maior que uma cesárea, em torno de 6 centímetros maior. Não tem uma cicatriz no umbigo e também corrige a diástase abdominal. Sempre bom lembrar que tanto na mini quanto na abdominoplastia a gente consegue associar a lipoaspiração e é muito comum a gente associar a lipoaspiração nessa cirurgia. Não é o objetivo desse vídeo, tem outro vídeo que vai falar só sobre lipoaspiração, mas é bem interessante de fazer isso junto. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e tem outros vários vídeos aí, eu te convido a assisti-los também.